Abra comigo a sua Bíblia no livro de Mateus, Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Eu queria hoje, nesses dias, eu tenho conversado com algumas pessoas e eu tenho percebido que existe alguma coisa está acontecendo com as pessoas e eu posso chamar isso de ansiedade, né? Por isso que hoje eu quero falar um pouquinho sobre ansiedade, porque eu tenho percebido que as pessoas estão muito ansiosas, né? É óbvio, o momento que nós estamos a passar, ele traz mesmo essa situação de termos uma vida bastante inquieta, bastante cansativa, bastante temerosa e, acima de tudo, bastante ansiosa. E eu quero falar um pouquinho sobre isso e como isso pode ser prejudicial, inclusive, para a nossa vida, para a nossa saúde emocional e espiritual. Então, o que eu quero trazer aqui é um assunto muito prático, tá? Eu apenas quero trazer uma luz bíblica em relação a esse pormenor, em relação a esse tema que todos nós temos passado dia após dia em meio a esse momento. Amém? Então, queria conversar com vocês sobre ansiedade, né? Como lidar com a ansiedade, como realmente nós dominarmos, né, esse estado de espírito, ok? Então, hoje vamos falar sobre ansiedade. Então, abra comigo a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25. Aleluia. Versículo 25 de Mateus, capítulo 6, diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas? Olhai para as aves do céu, não plantam, nem colhem, e não ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá, com as suas preocupações, acrescentar uma única hora ao curso da sua vida? Então, é interessante o que Jesus está colocando aqui, né? Ou seja, quem dentre vós, por mais que esteja ansioso, por mais que esteja preocupado, pode acrescentar uma hora no curso da sua vida? Pode acrescentar, inclusive tem outras versões que dizem que pode acrescentar 1 centímetro da sua altura. Então, ou seja, Jesus está dizendo que você não pode mudar, você não pode, ou seja, nós não estamos no controle da nossa vida, do nosso futuro, ok? Então, existe um lugar que a preocupação deve estar. Existe um lugar, nós precisamos aprender a colocar as nossas preocupações no lugar, ok? Então, versículo 28 diz assim: Quanto às roupas, por que andais ansiosos? Olhai como crescem os lírios do campo. Elas não trabalham, nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como qualquer delas. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Inclusive, ontem nós falamos sobre homens de pequena fé. Ontem no culto eu ministrei sobre o que é ser homem de pequena fé, né? Portanto, não andeis ansiosos, dizendo que comeremos,
que beberemos, ou com que nos vestiremos? Pois os gentios procuram todas estas coisas. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Assim, é por isso que eu quero dividir com vocês essa carga, dividir com vocês essa experiência, dividir com vocês essa revelação bíblica, ok? Porque não podemos esconder que isso é algo que pega a todos nós. Então, eu não estou aqui como alguém que não passa por isso. Aliás, eu estou justamente a trazer esse devocional, né, essa exortação, para a gente estarmos um pouco mais alerta. Tá? Por isso que eu falei, existe um lugar que nós devemos colocar as nossas preocupações. Eu não estou dizendo que nós não passamos por problemas, que nós não passamos por adversidades. Muito pelo contrário, nós passamos. E nós sabemos o que muitas das vezes as preocupações, as ansiedades, as dificuldades provocam no nosso interior. Tá? Então eu fiquei pensando, também vendo isso na vida das pessoas, e em especial nesse momento que nós estamos a viver, um momento de extremas restrições, até mesmo restrições espirituais, de não poder estar junto com o irmão. A palavra diz que o quão bom e quão suave que os irmãos vivem em união. Né? Então, nem isso nós podemos fazer. Então, não podemos negar, não podemos ser ignorantes ou infantis de que muitas das vezes, no fundo, a gente está totalmente desanimado, totalmente triste com algumas coisas. E, geralmente, o que está na origem disso é ansiedade. Ok? Então, o que traz ansiedade? Obviamente, ou as dificuldades ou algumas limitações. Ok? Qual é a fonte da ansiedade? Dificuldades ou limitações. Quando você tem dificuldade financeira, quando você tem dificuldade na saúde, quando você tem dificuldade, vamos dizer assim, fisiológicas, isso vai gerando uma certa ansiedade. Como também quando você apresenta uma certa limitação. O que é limitação? Tem a ver com aquilo que algumas pessoas conseguem fazer ou têm uma certa prosperidade naquela área, mas você não. Falta de emprego. Isso é uma limitação. Ok? Estar sozinho, estar sozinha. Quantas vezes você está a conversar com uma amiga, aí de repente o esposo dela liga, ou está a conversar com um amigo, de repente a esposa dele liga, e você começa a se sentir assim, aflito. Então, falta de relacionamento, essas coisas, então, dificuldades e limitação vão gerar ansiedade no nosso coração, ok? Eu mesmo estava conversando com alguém esses dias e eu vi que essa pessoa estava correndo muito. Vai ali, bate cabeça ali, bate cabeça aqui, não sei o quê, tentar abrir porta aqui e tal. Eu cheguei para a pessoa e eu disse assim: querido, eu sei que você está precisando de muitas coisas. Eu sei que parece, às vezes, é como se Deus não está a ouvir as tuas orações, é como se
né? Os outros até Deus faz, mas na tua vida Deus não está a fazer. E eu lhe fiz uma pergunta muito séria. E é dessa pergunta que eu quero trabalhar com vocês. Eu falei assim, eu estou vendo você a correr muito. Obviamente a ansiedade vai gerar também estresse, vai gerar frustração. E eu disse assim, você tem lido a palavra? Seja sincero comigo. Você tem lido a palavra? Hoje eu quero falar de algo, porque eu estou quase que todos os dias aqui, e o que mais nós estamos a fazer é falar sobre Bíblia. O que mais nós estamos a fazer é ministrar, pregar. Então, a gente já está há um bom tempo a abrir as Escrituras. Mas, com certeza, muitos de vocês têm uma lentidão em se relacionar com a palavra. Na verdade, a palavra não é um instrumento religioso, como eu sempre tenho dito aqui. A palavra é a própria vida. A Bíblia diz lá em João capítulo 1, vai comigo em João capítulo 1. E eu não quero hoje, essa mensagem ela não é pesada. Eu não estou corrigindo você, eu não estou, vamos dizer assim, não estou te apontando. Eu estou realmente assim, tentar te mostrar que você não está a fazer o que realmente tem que fazer. João capítulo 1 diz assim, versículo 1: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Vou repetir. No princípio era o Verbo. Essa palavra verbo, no original quer dizer palavra, rema. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Veja, quando nós estamos a ler a Bíblia, enquanto você não personificá-la como Jesus, ele é só mais um livro para você. Eu também tenho muitas das vezes ansiedades. Eu também tenho muitas das vezes algumas frustrações. Eu também tenho muitas das vezes medos. Mas o que eu vou te falar provavelmente hoje eu quero falar um pouco mais da minha experiência. Quando eu vou para a palavra, eu sinto Jesus falando comigo. Muito mais do que ler. Quando eu vou para a palavra, eu sinto a palavra aliviando o meu coração. O relacionamento com a palavra é é a própria vida. Eu quero que você hoje, eu não quero que você perca essa oportunidade. O que eu estou tentando falar é algo muito simples, mas muito profundo. Porque senão eu vou ter que
te levar a falar, olha, para você não ficar ansioso, você tem que começar a fazer isso, jejuar, tens que fazer não sei lá o quê, ou tens que ir correr. Sabe? Até aqui, nós podemos estar recebendo instruções do diabo. Até nesse momento, até homens de Deus, até pessoas instruídas, nunca realmente vão nos libertar da verdadeira ansiedade. E se calhar nem eu vou conseguir fazer isso. Eu prometi para Deus que eu hoje ia tentar realmente solucionar esse problema na tua vida. Porque falar disso em meio a que nós estamos a viver, e não precisa me enganar, não precisa me dizer que não. A maioria de nós estamos ansiosos. Estamos desesperançosos com muitas coisas. É por isso que eu falei. Qual é a fonte da ansiedade? Dificuldades e limitações. Nós estamos rodeados de uma estrutura social que tem nos desgastado demais. Nós estamos a lidar com dificuldades e limitações que, inclusive, têm desafiado a nossa fé. Ontem nós falamos sobre fé. Mas eu ainda quero insistir em te falar que o que cura a ansiedade é a palavra. Só que não é a palavra que você mesmo está a dominar, que você mesmo diz que não. Peraí, estou a entender. Já entendi. Não, se você não deixar que ela penetre no seu interior, você só vai ler. Você só vai fazer um estudo. E você não vai sentir a cura. Por isso que eu estou a dizer que eu várias vezes estou em ansiedade. Mas quando realmente eu vou naquele lugar, e naquele lugar não é um lugar físico, é um lugar espiritual. Quando eu entro naquele lugar, e eu permito que a palavra me aconselhe, me liberte, me acalme, eu encontro a cura para a ansiedade. Esse é um nível. Porque a palavra está a dizer que no princípio era o verbo. A palavra sempre esteve com Deus. E a palavra é a própria vida. Quando você está se relacionando com a palavra, você está se relacionando com a própria vida de Deus. A própria zoe de Deus. Mas é preciso ser muito, mas muito sincero com a palavra. Eu não posso acalmar o teu coração. Nem a minha oração pode acalmar o teu coração. Nem, inclusive, o milagre que você pode receber vai acalmar o teu coração. Eu estou tentando te levar hoje num lugar em que somente a palavra é que tem que ter um maior prestígio. Porque eu estou vendo as pessoas que estão a correr muito. Até fazendo coisas para Deus. Nós estamos correndo muito. Estamos fazendo muitas coisas. Mas lá no fundo, muitos de nós estamos cansados. Vamos voltar lá, volta lá. Como eu falei, novamente, essa palavra não é um peso para o seu coração, essa palavra é um alívio para o seu coração. O que eu comecei a perceber? Do versículo 25 até o versículo 34, nós já temos essa compreensão. Mas agora veja o versículo 19. A primeira coisa.
Por isso que a palavra é o centro. Não se cura a ansiedade com alguma coisa que seja exterior. Não se cura. Inclusive, você mesmo pode estar perdido na igreja, perdido nessa estrutura que nós temos feito. Eu posso me perder facilmente nessa estrutura. Versículo 19. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, onde os ladrões arrombam e roubam. Veja, está a falar de coisas que nós podemos perder. Está a falar de situações que nós podemos, inclusive, depois de um tempo para o outro, já não temos mais, estamos frustrados. Resumindo, tesouro. Tesouro aqui não está a falar de coisas materiais. Está a falar daquilo que preenche o nosso coração. Pode ser o tempo. Pode ser realmente a noção de valor. Por exemplo, eu descobri na minha vida que tem pessoas que, não é que eu não goste, mas tem pessoas que realmente não podem mais fazer parte do meu ciclo. Eu estou a falar de coisas que vão curar a tua ansiedade. Com quem que você tem perdido o seu tempo? Que horas que você acorda? Nesse período que você acorda, antes de você sair, o que você faz? Isso aqui não são regras de bem-estar emocional. É por isso que eu falei. É muito fácil te mostrar um caminho que não é. Mas realmente a verdadeira fonte é a palavra. Ajuntai, porém, tesouros no céu. Esse céu, o ajuntar tesouro no céu, não está falando da quantidade de vida religiosa que você pode, como posso dizer, amontoar. Há quanto tempo você é crente? Não, sou crente há X tempo. Quer dizer, estou sempre metido nos trabalhos. Esse tesouro aqui, inclusive para mesmo alguém que começou esse mês a andar com Deus, se decidir ter um tesouro no céu, esse tesouro é aquilo que ele vai priorizar. E o que nós podemos mais priorizar em nossa vida? Palavra. Veja o versículo 21. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Na verdade, a Bíblia realmente está falando de ansiedade. Onde estiver o vosso tesouro. Novamente, aqui tesouro não são apenas coisas materiais, correr, não sei o quê. Aqui tesouro é aquilo que mais você valoriza. Eu percebi que por mais que a gente é crente, nós não valorizamos o nosso relacionamento com Deus. Não valorizamos. Eu, quando estava na Jocum, lá no Brasil, nós recebemos um pastor que veio dos Estados Unidos, veio ministrar. Na verdade, era um brasileiro que foi morar nos Estados Unidos, ficou lá por muitos anos, inclusive, por um bom tempo, andou com Benny Hinn, fez parte da equipe do Benny Hinn, e ele viu muitos milagres, ele viu muitas coisas, ele disse que eu estava a falar. Ele estava muito envolvido com essas coisas ministeriais, com essas coisas da igreja, estava cheio com essas coisas. Ele disse, olha, eu
boa parte da minha vida, do meu ministério, foi com Ben Hinn. E eu fiz muitas coisas. Mas a coisa que mais marcou meu coração, depois de 30 anos, ele disse assim, depois de 30 anos, tem muitas coisas que eu já esqueci no ministério, mas isso eu nunca esqueci. Aí ele contou. Ele disse, olha, quando eu iniciei na Jocum, quando eu vim para ser missionário na Jocum, lá em Belo Horizonte, todas as manhãs era quase que obrigatório, obviamente, os missionários têm o seu tempo devocional com Deus. Então, todos os dias, os missionários, né, nós acordávamos de manhã, isso era prioridade. Isso era um tesouro, estar em Deus. Ele falou assim, todos os dias, 5:30 da manhã, 6 horas no máximo, quando eu saía para meditar, ele disse assim, o que mais rasgou meu coração, o que mais impactou a minha vida até hoje, eu nunca esqueci, é de ver o Jimmy, todos os dias, subir aquela montanha para ir ficar com Deus. O Jimmy é o fundador do Jocum no Brasil. E ele, como posso dizer, ele, ao andar, como se diz? Ele manca. Ele manca. Mas não é coxo, né? Não tem a ver com coxo, né? Ele manca. Ele está a dizer que o que mais eu vou guardar para a minha vida é de ver aquele velhinho que não precisava subir o monte. Podia mesmo só meditar acima, aqui embaixo. É de ver ele levar a sério o seu compromisso com Deus. Ele fala assim, o que mais chocou a minha vida e está aqui na minha cabeça. Há 30 anos atrás, eu lembro disso. O meu líder subindo aquela montanha, coxeando, mancando, para ir buscar a face de Deus. E a Bíblia dele era bem pequenininha, para eu ouvir a voz de Deus. É desse tesouro que eu estou a falar. Em 2006 também, quando eu cheguei na Jocum, em Curitiba, para quem já foi em Curitiba sabe que Curitiba é muito frio. E eu já tinha esse hábito. E eu acordava todos os dias, 5 da manhã, 5:30, 6 horas. Então, a nossa rotina como missionário era, acordou, tomou café da manhã, e depois temos a reunião dos obreiros, dos missionários, e depois começamos a trabalhar. Quem vai dar aula, vai dar aula e tal. E eu comecei a fazer isso. Todos os dias de manhã, 5 da manhã, 5:30 no máximo, eu levantava com aquele frio, colocava minha touca, o meu casaco, pegava o meu violão, a minha viola, pegava a minha Bíblia e o meu caderno e eu saía para o campo. E eu fiz isso por muito tempo. Aí, depois de algum tempo, os missionários de longe acordavam, 7 e tal, ainda eu estava lá, eles passavam, iam na cozinha buscar o café da manhã, uns iam para os seus quartos, tomar o café e tal. Depois de um tempo, eu comecei a ver que eu chegava, depois de alguns minutos, vinha um missionário, também ficava aí a ler a Bíblia, outro vinha, ficava... Resumindo, depois de um bom tempo, naquele lugar, ficava cheio de missionários. E um dia, e eu digo isso com uma experiência muito pessoal e muito prática, e muito, assim, é minha experiência, e eu espero que ela possa estar te edificando. E o líder da base chegou para mim e falou assim,
Nésio, muito obrigado. Você reacendeu o fogo aqui nesse lugar. Ninguém mais fazia isso, Nésio. E, na verdade, nós te víamos todos os dias que você acordava, ia lá no campo, mesmo com frio. Você ficava lá, tocava o seu violão e ouvia a voz de Deus. E isso mexeu conosco. Sabe, a ansiedade não vai sair. Você nunca vai se livrar enquanto você não decidir, de facto, ir para Deus. Enquanto você não decidir, de facto, perceber o que é tesouro para você. Eu não sei como é que você está entendendo essa mensagem, mas hoje eu vim decidido para te falar essas coisas. Você precisa fazer esse caminho. A ansiedade é mais do que uma questão social. Ah, estou ansioso. Não. A ansiedade é um sintoma de que você está distante de Deus. Estou a te falar a verdade. Estou sendo amigo para você nesse momento. Poderia estar aqui pregando, não sei o que e tal, aleluia, não sei o que, mas eu estou falando a verdade. Você precisa, de fato, desenvolver um relacionamento com Deus de verdade mesmo. Veja o que vai dizer no versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará completamente o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Aqui riqueza não está a falar de dinheiro, está a falar de correria, está a falar de interesses que nós temos. Veja como vai dizer em Provérbios capítulo 19. Vai lá, Provérbios 19. Provérbios 19, verso 21, diz assim: muitos planos há no coração do homem, mas o propósito do Senhor permanecerá. Muitos são os planos do coração do homem, mas é o propósito do Senhor que permanecerá. Sabe, nós temos muitos planos, nós temos sonhos, nós temos desejos, nós temos metas. Os casais têm metas, metas financeiras, metas profissionais, metas sociais, metas espirituais. Nós temos metas. As empresas têm metas. O nosso dia a dia está envolvido com metas, com objetivos, com buscas e buscas e buscas e buscas. E isso tudo vai gerar ansiedade no nosso coração. Eu quero te convidar você a ser transparente com Deus. Essa mensagem, se calhar, não é para todos que estão ouvindo, mas para uma pessoa ou para duas, essa mensagem que precisava ouvir hoje. Você está muito ansioso. Você está muito ansiosa. E a ansiedade vai bloquear a paz de Deus na sua vida. A ansiedade vai roubar a fé. Como Jesus aqui está a falar. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Nós falamos ontem, o que é ser homem de pequena fé? Homem de pequena fé não é quando você tem medo, não é quando você não jejuou, não é quando você não orou 3 horas, não é quando você não é ameaçado, não se sente ameaçado. Homem de pequena fé é simplesmente quando você não consegue se deleitar em Deus. Homem de pequena fé é simplesmente
Quando você tem dificuldade de se apegar no braço de Deus. Nós falamos que Paulo falou assim, lá em Filipenses 2, de sorte que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não levou em conta o ser igual a Deus, mas assim mesmo se esvaziou. O que Deus está nos pedir não é muita força. O que Deus está nos pedir é aprender a se deleitar nele. E esses são dias em que, eu vou te dizer uma coisa, o mundo vai te aliciar a correr muito, a ter muitos planos, a ter muitos desejos. Não é errado. Mas eu descobri que eu não tenho estrutura de fazer muitas coisas estando distante de Deus. Não tenho essa estrutura. Eu preciso de sentir o afago do Pai. Eu preciso ter a certeza comigo mesmo de que eu estou apegado no braço forte de Deus. É isso que arranca a ansiedade do nosso coração. É preciso ir para Deus. Eu disse para essa pessoa, cara, você está correndo muito. Você está tendo muitas coisas. Você de facto está lendo a Bíblia? Você de facto está deixando que a Bíblia, que a palavra, gere vida em você? Porque nenhum conselho do homem vai conseguir tirar isso do seu coração. Nenhuma ideia, nenhum projeto, nenhum pensamento, nenhuma opinião. Oh, mighty Jesus. Se puser, se calhar eu estou assim porque se calhar é o lugar, o lugar onde eu estou a trabalhar. Lá não tem um bom clima. Enquanto você não aprender a se deleitar na palavra, pode ir trabalhar na Inglaterra, pode ir trabalhar nos Estados Unidos, pode ir trabalhar não sei aonde, você vai sempre sentir essa mesma ansiedade. Porque não é um lugar, mas é o nosso relacionamento com Deus. Em lugares mais críticos que eu já passei, seja em casa, seja onde for, quando eu decidi mudar a atmosfera daquele lugar, priorizando a palavra, minha vida mudou. E a alegria que eu comecei a sentir era uma alegria genuína. Era uma alegria verdadeira. Era uma alegria plena. E lembra? Eu não precisei ouvir ninguém. Eu não precisei ouvir um pastor. Eu não precisei ouvir a minha mulher. Não precisei ouvir ninguém. Eu simplesmente deixei que, de facto, a palavra falasse comigo. Porque a palavra é o próprio Deus. A palavra é o próprio Jesus. No princípio era o verbo, era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Eu espero realmente ter te ajudado de uma forma muito simples e prática. Te dizer que é preciso abandonar tudo. É preciso fazer como o Jimmy. Deixe tudo e vai para Deus. Você que está ansioso, você que está ansiosa, você que está aflita, eu não estou pregando para você. Eu estou tentando te ajudar a confiar nisso que eu estou a falar. Vai para Deus. Abandone tudo. Vai num rio, vai a algum lugar, mas vai para Deus. E deixe que a palavra fale com você. Deus não pode colocar em xeque a sua palavra.
Se Ele falou que a sua palavra é cura mesmo. Se Ele falou que a sua palavra é prosperidade, é mesmo prosperidade. Eu posso te ensinar muitas coisas sobre, olha, Deus vai te prosperar, aleluia. Isso é bom demais. Mas tem momentos que nós precisamos realmente saber que, no fundo, no final, não são os homens que nos prosperam, não são os homens que nos curam, mas é a palavra. Eu posso passar por muitas coisas, mas eu me sinto um homem restaurado. Porque eu encontrei a fonte. E a fonte é quando eu estou muito confuso, muito atrapalhado, muito ansioso, muito perturbado, muito aflito. Eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu preciso falar assim, amor, fica aí. Eu vou para Deus. Eu vou ter um tempo com Deus. Eu vou deixar que a palavra fale no meu coração. Sabe por quê? Por último, verso 32 diz assim: pois os gentios procuram todas essas coisas. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe. Deus sabe o que você precisa. Deus sabe o que te tira do sério. Deus sabe o que gera, como que se diz? Quando você entra quando você está desorientado. Deus sabe o que aciona esse ponto. Deus sabe. Deus te conhece. Mas buscar em primeiro lugar. Priorize. Aqui o seu reino não é priorize a igreja. Não é isso que Deus está falando. Não é isso que a palavra está a dizer. Mas buscar em primeiro lugar o seu reino. Está a falar desse lugar. Está a falar do tesouro. Está a falar do ajuntar tesouros no céu. Está a falar de você sentir que Deus é teu amigo. Deus disse, olha, eu achei a Davi um homem segundo o meu coração. Davi é meu amigo. Davi me prioriza. Davi tem prazer em estar comigo. Nós precisamos nos aquietar em Deus. Mesmo em meio a tudo isso que está acontecendo nos nossos dias, nós podemos encontrar em Deus um lugar de quietude. E, obviamente, nós só podemos ficar tranquilos e calmos quando a ansiedade vai embora, quando a perturbação vai embora, quando a frustração vai embora. E sabe o que tira isso? A palavra. Não coloque nada. Não é nenhum exercício físico, não é nenhum exercício emocional, mas é a palavra. Eu sei que eu dei muitos rodeios aqui, no fundo, para tentar só falar que, cara, minha irmã, meu irmão, permaneça na palavra. Não como um sistema religioso, mas como um lugar de relacionamento, como um lugar de aquietar o teu coração. Em meio aos teus planos, em meio aos teus objetivos, em meio às tuas perturbações, busca a palavra. Separe um tempo com Deus. Aprenda a fazer isso. E você vai sentir claramente que a sua vida não é mais a mesma. Depois que começa a fazer isso, você vai amadurecer. Você será conhecido nos céus por ser alguém que conheceu a fonte de qualquer coisa. Deus te abençoe. Daqui a pouco eu quero orar por você e abençoar o teu coração, em nome de Jesus. Fique na paz. Na caminhada da vida, tem coisas que Deus nos dá para que possamos aprender. E tem coisas que Deus só nos dá quando nós aprendemos. Vivemos na esperança de dias melhores, dias de paz, dias de vitórias e conquistas. Fale conosco pelo WhatsApp, envie o seu pedido de oração e partilhe o seu testemunho. Convido-te a celebrar conosco o que Deus tem feito em sua vida. Não esqueça de curtir e partilhar a nossa página Geração Church no YouTube e Facebook. Já a seguir, o momento de oração de fé com o homem de Deus, Pastor Neto. O poder da cura em nome de Jesus. Senhor, toca nesta vida.
Aleluia. Feche os seus olhos, você que nos acompanha, você que nos assiste. Se você quiser ajoelhar aí na sua casa, se você quiser se jogar no chão, se você quiser sentar no teu sofá, na tua cadeira, se você estiver com seus fones, feche os seus olhos. Se tiver com pessoas ao lado, te encorajo a ficar sozinha, a ficar sozinho. Pai, nós viemos diante da Tua face. Nós abrimos nosso coração. Eu e os meus irmãos que me assistem aqui, Senhor. Pai, nós queremos pedir que o Senhor aquieta o nosso coração. Espírito Santo, nós precisamos de Ti. Espírito Santo, tem momentos que o mais fácil muitas das vezes é fugirmos, é corrermos, é fingirmos. Mas queremos, nesse momento, realmente, Senhor, nos apresentamos a Ti com o coração aberto, Senhor. Nós precisamos de Ti para nos ensinar, para nos tomar pelas nossas mãos e nos ensinar a andar. Nós não somos grandes, Senhor. Nós não crescemos ainda, Senhor. Assim como um pai pega o seu filho pela mão, nós queremos sentir que estamos sendo tomados pela Tua mão. Que a nossa oração, Senhor, encontre valor diante de Ti, Senhor. E a nossa oração nessa noite é: Pai, ensina-nos a nos aquietarmos em Ti, Senhor. Não apenas, Senhor, não por causa, Senhor, desses dias, mas porque, Senhor, é muito fácil nós nos perdermos em nós mesmos, Senhor. É muito fácil nós, Senhor, nos distanciarmos, Senhor, daquilo que é essencial, daquilo que é prioridade. Como diz a Tua palavra, mas buscar em primeiro lugar o reino do Senhor, o seu coração, a sua justiça, o seu relacionamento, e as demais coisas nos seriam acrescentadas, Senhor. Mais do que bênçãos materiais, mais do que bênçãos financeiras, Senhor, nós queremos o Teu coração nessa noite. Dá-nos o Teu coração, Pai.
Queremos te ver, queremos te conhecer. Eu oro para que, se há algum irmão, alguma irmã que me assiste agora, Senhor, e que se sente perdida, perdido, que esta seja a mensagem certa para o seu avivamento, para que essa pessoa seja levantada, seja restaurada em nome de Jesus. Lava os nossos olhos espirituais, Senhor. Volta, Senhor, a permitir que o nosso coração batam, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Abandonamos tudo, Senhor. Os nossos conhecimentos, o nosso saber, a nossa razão, os nossos preconceitos estabelecidos. Queremos confiar hoje, Senhor, no que o Senhor tem para nós. Pai, muitos planos há em nossos corações. Muitos projetos há em nossos corações. Muitas correrias há em nossos corações. Mas queremos que o teu plano, o teu propósito prevaleça, Senhor, em nossos corações. Prevaleça, Senhor. Assim como Jesus respondeu para Pedro: homem de pequena fé, por que você duvidou? Porque você escolheu não confiar no braço forte de Deus. O Senhor não faz porque nós oramos. O Senhor não faz porque nós acertamos. O Senhor não faz porque nós somos justos. O Senhor não faz porque nós somos perfeitos. O Senhor faz porque quer fazer. O Senhor nos dá porque o Senhor nos ama. É nesse lugar que nós queremos descansar, Senhor. Não tem nada a ver com o que nós fizemos, mas tem a ver porque o Senhor é um bom Pai. Senhor, cuida das nossas necessidades, como já tens cuidado, Senhor. E é nessa certeza que eu quero abençoar cada um dos teus filhos, cada uma das suas necessidades mais reais, Senhor. Necessidades espirituais, necessidades emocionais, necessidades sentimentais, necessidades, Senhor, profissionais. Pai, nenhum homem pode arrancar de nós a nossa ansiedade. Nenhuma pregação, nenhum ensino pode arrancar de nós realmente a nossa enfermidade. Somente o Senhor, somente a Tua palavra, como ela é. Por isso, Senhor, nos ajuda, nos ensina, Senhor, a corrermos para esse lugar. A abandonarmos, Senhor, a escolhermos, Senhor, a abrir mão, Senhor, de priorizar coisas materiais para suprir a nossa ansiedade, para suprir as nossas frustrações. Nós queremos declarar que nós só precisamos da palavra do Senhor. E nós prometemos, a partir de hoje, nos disciplinarmos, Senhor, em descansarmos e sermos curados com a Tua palavra. A Tua palavra diz que, o Senhor diz que a minha palavra é espírito e vida. Nós queremos a Tua vida, Senhor. A Tua vida em nós, a Tua vida ao nosso redor, a Tua vida nos nossos planos, a Tua vida naquilo que nós desejamos fazer, Senhor. Obrigado por essa noite, obrigado por esse tempo. Nós queremos confessar
que vamos nos deleitar em Ti, Senhor. Assim como diz Salmos 37, deleita-te no Senhor e Ele satisfará o que deseja o teu coração. Nós nos apegamos nisso, Pai. Não no nosso esforço, mas no Teu amor e na Tua palavra. Que aqueles que estavam ansiosos, aqueles que estavam se sentindo frustrados, cansados, fatigados, Senhor, exaustos, eu oro que nessa noite o maior milagre seja o descansar em Deus e em Sua palavra. Que as demais coisas o Senhor vai acrescentar. Obrigado, Pai, por essa noite. Nos abençoa, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Faça o mais fácil. Descansa em Deus. Faça o mais simples. Escolha a voz do Espírito Santo. Que eu te garanto que essa ansiedade vai sumir do seu coração. E eu te garanto que você terá olhos melhores, olhos nítidos para enxergar, para discernir o futuro. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Tenha uma ótima noite. Se você quiser continuar nesse espírito, faça isso. Tire esse tempo realmente de descansar em Deus, de refletir a sua glória, de refletir no seu nome. Deus te abençoe. E domingo estaremos ao vivo com o nosso primeiro concerto de adoração e cura. Deus te abençoe, compartilha e eu te espero domingo às 9 em ponto. Um abraço, fique na paz e tchau, tchau. Diz a palavra do Senhor: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Pois eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes o fim que desejais. Se você está cansado, aflito, a enfrentar situações complicadas, prestes a desistir de si mesmo, Jesus tem dias melhores para você. Pois Ele prometeu dar-nos vida e vida em abundância. Satanás tem um único objetivo contra a sua vida: atacar a grandeza e a natureza de Deus, colocando você para baixo. Estes são dias que testam a nossa fé, dias que desafiam o nosso amor a Deus e ao próximo, dias que desafiam a paz de espírito, dias que desafiam a alegria, dias que desafiam a certeza no futuro próspero e maravilhoso. Deus tem uma história para você. Deus tem um caminho novo para você. Deus tem dias melhores para cada um de nós. Viva dias melhores com Pastor Néstor.